Olá, sejam todos bem-vindos! Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no terceiro dia pedindo o Espírito Santo para nos encher, até transbordar, nos aconselhar. O Espírito Santo é o nosso mentor nessa terra. É Ele que vai nos dizer qual o melhor caminho, quais as melhores pessoas para a gente andar, aquelas que estão ligadas ao nosso propósito, para que o nosso meio e fim, e começo também, sejam bons, não é verdade? Nós queremos começo, meio e fim, dando tudo certo, fazendo a vontade do Pai, e é Ele que vai gerar os sonhos do Pai no nosso coração. E aí não vai ter como dar errado, porque a gente vai fazer de tudo, vai orar, vai criar situações para cumprimento deste propósito. A gente vai vivenciar este propósito, não é verdade? Por exemplo, quando uma pessoa quer fazer medicina, o que ela faz? Ela começa a estudar tudo que tem a ver com a medicina. Ela se interage, ela quer se envolver, ela quer ouvir tudo relacionado àquilo, porque é o sonho dela. Assim é quando você quer fazer a vontade do Pai. Você começa a meditar na palavra dele, trazendo o quê? Para o seu coração, que o Senhor revele a você o desejo. Senhor, o que o Senhor tem programado para mim? Quais os lugares que o Senhor quer que eu vá? E o Senhor começa a falar com você através do Espírito Santo na sua vida, diretamente ou através de pessoas usadas pelo Espírito Santo. Sim, pessoas que carregam o Espírito Santo com ela, vai vir te dar uma direção, vai vir te dar um caminho, te mostrar um norte na sua vida. É assim. E olha só, eu acho que há uma necessidade depois da gente ter um momento para falar sobre como ouvir o Espírito Santo. Algumas vezes você se pega discutindo com você mesmo. Por exemplo, você vem algo à sua mente para o bem, para promover o bem, fazer o bem para a sua vida, para as demais vidas. E aí você começa a se discutir com você mesmo. Você se pega dizendo, não, mas o que as pessoas vão pensar? Eu vou sair do meu emprego, começar esse negócio. Mas e se não... Você começa a discutir com você mesmo? É um disso que pode ser o Espírito Santo falando com você. Como assim você vai entrar em discussão com você, com os seus desejos? É porque o Espírito Santo está te orientando a algo e você está questionando, relutando. Isso acontece. Há uma necessidade da gente falar sobre isso. Porque há outras vozes também. Há outras vozes que nos desejam mal, que nos querem o mal, que querem nos confundir. E é onde a gente precisa discernir, ter sabedoria para entender e discernir essas vozes. Não é verdade? Muitas pessoas são guiadas pela voz do maligno, por isso fazem coisas erradas, e no fim está a morte. Mas nós estamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, é Ele que vai nos levar ao propósito, o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. E hoje falaremos sobre a capacitação do Espírito Santo. Você quer ser capacitado? Ah, mas eu já sou. Quer ser mais capacitado? Porque a capacitação do Espírito Santo não é qualquer uma. Não é um cursinho que você compra na internet, recebe a informação e começa a mudar, ter uma direção diferente. A capacitação do Espírito Santo vai além. Vai à unção para fazer algo. Sim, eu vou te mostrar na palavra do Senhor todas as vezes que o Espírito Santo capacitou alguém. Foi feita a diferença. E assim será na sua vida. Você quer fazer a diferença? Você quer ser o destaque aonde você está ou aonde você vai chegar? Eu quero, Senhor. Eu já levanto minha mão e já declaro, Senhor, eu quero, me capacita. E é isso. Sabe quando você trabalha com artesanato, com doces, com comidas, com vendas, com qualquer tipo de negócio, só que você é diferente de todos? O bolo não é qualquer bolo, é o bolo. O doce não é qualquer doce, é o doce. Artesanato, a mesma coisa. Tem gente que vende, como a gente costuma dizer no popular, vende areia no deserto. E aí, será que é uma capacitação do Espírito Santo? Tem gente que tem essa capacitação. Sim, de fazer grandes negócios, de fazer grandes vendas. E é isso que a gente vai pedir hoje, o Espírito Santo, para nos capacitar. Capacitar a passar num concurso,
capacitar para passar numa prova, capacitar para dirigir. É verdade que às vezes, eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu tirei uma carteira, porém eu tinha medo de dirigir. Até um dia eu reconheci isso e disse: Espírito Santo de Deus, eu vou mandar embora este medo. Isso é um espírito maligno, mas me capacita para voltar, para estacionar. E é isso, o Espírito Santo começou a me capacitar. A gente tem que pedir isso para Ele. O que é comum para os outros não é para você. Mostre para o Espírito Santo aqui que você precisa ser capaz. Quando eu fui mãe, quando eu descobri que eu estava grávida, eu pedi: Espírito Santo, me capacita a ser mãe. Eu não sei trocar fralda, eu não sei fazer leite, eu não sei fazer nada disso. Me capacita a cuidar. E o Senhor me capacitou. Tudo que eu fazia, eu pedi ao Senhor: me capacita para fazer isso. Até um bolo hoje, quando eu vou fazer, eu falo: Espírito Santo, me capacita. Gente, pasme, Ele ajuda você em tudo. Não ache simples. Mas é simples. Não é não, e eu vou te provar na palavra do Senhor. Vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Então, o primeiro o Espírito Santo te capacitará para executar coisas maiores. Você quer executar coisas maiores? Eu quero. Eu já vou levantar minha mão e declarar para o Senhor, com voz audível: eu quero, Senhor. Eu quero executar coisas maiores. Olha o que está escrito em Êxodo 31. Vamos lá. Disse então o Senhor a Moisés. Foi Deus que disse para Moisés. Não foi qualquer pessoa, não. Foi o Deus, o Todo-Poderoso, o Yahvé. Ele que falou para Moisés: eu escolhi a Bezalel. Peça a Deus para te escolher hoje e fazer com Bezalel, fazer na sua vida o que fez com Bezalel. Olha só o que ele fez com Bezalel. Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Olha a importância de você ser cheio do Espírito Santo. E o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade plena, capacidade artística. Dando destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar, executar trabalhos em prata, ouro e bronze, para talhar, esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aloiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para executarem tudo que eu lhe ordenei. Olha aí, Deus te capacitando para que os seus funcionários também sejam capacitados. Deus chamou aqui Bezalel e todos aqueles que iriam auxiliar para fazer tudo para o tabernáculo dele. Ele falou: eu enchi eles com o meu Espírito para fazer tudo isso. E você acha que o seu trabalho é qualquer trabalho? Não, não é qualquer trabalho. O Espírito Santo vai te capacitar de tal forma que vai ser referência aonde você estiver. Eu declaro isso na sua vida. E levanta a mão para receber em nome de Jesus. Põe no coração como você desejar. E declarei: amém, eu recebo. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus virá sobre você, como trabalhará na sua vida, te capacitará como capacitou Bezalel e os seus ajudantes para executar todo tipo de trabalho que Deus te ordenar, e que assim seja na minha vida também. Olha que poderoso isso, era para executar o que Deus queria, era projeto de Deus. Imagina, isso aqui é do Senhor, esse projeto é de Deus. É o templo dele que estaria sendo construído aqui, o tabernáculo. Imagina você, quantas pessoas chegam para você e dão um projeto e falam: executa esse projeto. Um arquiteto, um engenheiro, ali pertence a outra pessoa, um sonho que Deus deu à pessoa e você vai executar. Você vai estar executando para Deus.
Imagina, Deus está dando um sonho de uma casa para uma pessoa e você recebe esse projeto, você está fazendo para Deus. E Deus vai te capacitar, mas você peça. Espírito Santo, me capacita para sair melhor do que o que está nesse papel. E o Espírito Santo vai te capacitar. Sim, ele vai te surpreender muito e surpreender aqueles que confiaram o serviço a você. Você será referência em nome de Jesus Cristo. Nós seremos. Olha a unidade aí. Vamos falar com unidade. Nós seremos referência em nome de Jesus. Olha aqui, o Espírito Santo te capacitará para lutar batalhas maiores. Porque assim, quando você começar a ter habilidades para executar um trabalho, você vai conquistar mais coisas. E quando você conquista, aí vem os gigantes, aí vem as batalhas maiores, não é verdade? Quanto mais alto o degrau, mais dificuldade vai vir contra você. Mas Deus, o Espírito Santo, vai te capacitar para lutar batalhas maiores. Você quer alcançar lugares maiores? Batalhas maiores. É assim. Olha só o que está em 1 Samuel 16, 13. Samuel então apanhou o chifre de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. Quem que Samuel ungiu? Davi, aquele esquecido pelo pai, foi ungido na presença dos seus irmãos. E o que acontece com Davi quando ele recebe a assunção de Samuel? E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. A partir daquele dia, Davi recebeu o Espírito Santo. Aí ele começa a compor salmos. Olha, atrás das malhadas está lá compondo salmos. E o que acontece com Davi depois da assunção? Ele vai levar os alimentos lá para os soldados, para os guardas, para poder ter informação sobre os irmãos dele, que é a pedido do pai, né, dos chefes da batalha. E o que acontece quando ele chega lá e vê Golias afrontando o povo? E aí o que acontece? Ele vai até Saul, levam ele até Saul, porque ele fica indignado. E ele diz para Saul assim: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Olha só que coragem, a unção da coragem sobre esse menino. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra este filisteu? Você é apenas um rapaz, é assim que as pessoas nos veem, né? Você é apenas um pequeno comerciante. Você é apenas uma pequena pessoa que faz um bolo dentro de casa, um artesanato dentro de casa. Aí Saul fala assim, ele é um guerreiro desde a mocidade. Quer dizer, você é pequeno para o seu concorrente. Não é assim que a gente ouve? Nossa, você está chegando agora, existem pessoas que já deram certo faz tempo, você vai concorrer com eles? Sim! Sabe por quê? Porque atrás de cada gigante há grandes recompensas e Davi olhava as recompensas. Não olhe para o gigante, olhe para as recompensas, é isso que Davi fala. Davi fala o seguinte: o que vai receber, o que vai ganhar o homem que lutar contra este filisteu incircunciso? E aí eles contam a recompensa, vai casar com a filha do rei, o seu pai vai ser isentado, a casa do seu pai vai ser isentada de impostos, vai receber ouro. Ele olhou para a recompensa. É assim que nós devemos enxergar. Quando levantar um gigante na sua vida, o Espírito Santo vai te capacitar para derrubá-lo. Mas não olhe aquele problema como um grande problema, olhe para a recompensa. Certo? Olhe para essas pessoas que já deram certo como uma grande recompensa, porque você vai estar o quê? Você vai estar crescendo. Olha só o que acontece com Davi depois que... Vamos lá. Aí ele diz: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, ou seja, as ovelhas nem é minha, mas eu sou zeloso. Não é verdade? É isso que Davi está querendo dizer? Toma conta das ovelhas do seu pai, eu sou obediente, eu faço aquilo que me manda. Olha aí porque que esse homem é um homem segundo o coração do Senhor.
Quando aparece um leão, um urso e leva uma ovelha do rebanho, quer dizer, quando aparece alguém para dar prejuízo aos negócios do meu pai, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Eu não aceito a derrota. Não é o meu fim quando alguém começa a atacar o meu negócio, quando alguém começa a se levantar e atacar minhas finanças, atacar o meu comércio, atacar aquilo que eu faço. Eu não me rendo, não. Eu vou para cima, eu luto. Eu luto de forma digna, eu luto de forma justa. É isso que eu faço, é isso que você tem que fazer. Só que Davi só consegue fazer isso capacitado pelo Espírito Santo. Lembra que eu disse a vocês que quando Samuel unge ele, o Espírito Santo apodera-se de Davi, ele só conseguiu matar urso, leão e gigante porque ele tinha o Espírito Santo com ele. Então ele fazia tudo o quê? Orientado pelo Espírito Santo. Tanto que quando ele vai lutar com Golias, ele escolhe 5 pedras. Ele não aceita as armaduras de Saul. Não, de Saul era de Saul. Saul era um guerreiro, era um rei guerreiro. Isso pertencia a ele, era o corpo, era o tipo físico dele, não de Davi. É você espiritualmente. Você luta de outra forma. A sua luta não é igual a do irmão do lado, não é igual ao seu parente, não, você luta de outra forma. Sabe como que você luta? Você vai até o Espírito Santo e pede o Espírito Santo para te revelar como que você deve fazer. Olha, porque se você vê na história, ele fala, quando é o leão, eu pego pela juba. E ele não ia pegar pela barba de Golias, ele sabia que não podia chegar perto de Golias, ele pegou 5 pedras. Para cada batalha, ele era capacitado de uma forma, ele lutava de uma forma e ele tinha a sua recompensa. Comece a pensar agora na sua recompensa. Eu vou passar por isso, eu vou vencer isso, o Espírito Santo vai me capacitar e a minha recompensa será o quê? O que você quer? O que você deseja? O que você almeja? É isso que você vai conseguir. Se você estiver com o Espírito Santo fazendo o que é certo, o que é honesto, não indo contra ninguém de forma desonesta, você vai vencer. O Espírito Santo vai te capacitar para essa batalha maior. Eu acredito na tua vitória. Eu acredito na tua vitória. E eu acredito na minha vitória também. O Espírito Santo me capacitará para coisas maiores. E aí é que tá, glorificaremos o nome de Jesus. Seremos vencedores nisso. E olha só o que ele diz, teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. Não desafiou qualquer pessoa, do Deus vivo. E ninguém pode ir contra Deus. Tem alguém que ganha de Deus? Não. Se você está com Deus, se você está com o Espírito Santo, ninguém vai te derrotar. Não, ninguém vai te derrotar. Então é isso. O Espírito Santo te capacitará para batalhas maiores. E olha só, o Espírito Santo te capacitará para governar. Olha só o que está escrito em Gênesis. Por isso, o faraó lhe perguntou para quem? Para José. Este homem extraordinário, eu amo a história de José. E o faraó faz uma pergunta para ele. Imagina, minutos antes esse homem estava na prisão, com barba grande, cabelo grande. Imagina todo sujo, fedendo. E agora ele está na presença do faraó, o maior daquela terra. O maior. Imagina você. Se você encontra-se na posição de José antes de encontrar com o faraó, não te preocupas. Deus lembrará de ti. Mas seja como José. Como, Graciela? Como eu devo ser como José? Eu vou falar o que Faraó falou. Será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino, em quem está o Espírito de Deus? Seja como José, cheio do Espírito Santo de Deus, e não importa se você está na prisão, na casa de Potifar, ou no poço, ou na casa do seu pai invejado pelos teus irmãos. Deus te levantará na hora que ele achar que é o seu tempo. Deus te levantará para governar.
Deus te levantará para executar os planos dele aqui na terra. Nós não nascemos num tempo, num qualquer tempo. Cada um nasceu no tempo para governar naquela época. Imagina se José nascesse agora. O que ele faria? José nasceu naquele tempo porque Deus precisava de um governo justo. Um governo que não deixaria ninguém passar fome. Um governo que não olharia para si, somente para si, para suas necessidades, mas olharia para todo o povo da terra. É isso, você nasceu nesse tempo para servir aos propósitos de Deus, governar naquilo que Ele te colocar. Então não importa onde você esteja, o Espírito Santo vai te capacitar para executar, para governar e para lutar batalhas maiores. Basta você crer e basta você pedir. Amém? Vamos ficar com essa palavra maravilhosa de hoje e pedir o Espírito Santo para nos capacitar a fazer tudo isso? É isso, o Espírito Santo vai ter maior prazer em nos ensinar. Ele inspirou pessoas a escrever a Bíblia. Ele não vai te inspirar a fazer projetos? Você acha mesmo? O Espírito Santo não vai te inspirar a fazer projetos? O Espírito Santo não vai te inspirar a fazer vendas, a fazer negócios? Tantas outras coisas que eu poderia falar aqui. O Espírito Santo vai. Ele tem maior prazer. O que a gente precisa fazer é pedir, ser humilde, pedir para Ele. Espírito Santo, eu não consigo fazer, me ajuda a fazer, ou melhor, o Senhor sabe fazer melhor do que eu, o meu é rascunho. Sim, o meu é rascunho, Espírito Santo, vem cá, me ensina a fazer o que o Senhor quer que eu faça. E vai ser, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, vamos dar graças ao Pai e ao Espírito Santo e receber essa capacitação. Espírito Santo de Deus, que momento maravilhoso de comunhão contigo, Espírito Santo. Pedimos ao Senhor que nos capacite a fazer, a executar, a governar, a lutar batalhas maiores. Em nome de Jesus Cristo, que cada dia mais venhamos aprender de Ti, porque o Senhor sabe como fazer. Em nome de Jesus Cristo, que venhamos ser referência nessa terra, que pessoas, assim como a rainha de Sabá, saiu de longe para conhecer a sabedoria de Salomão e ver como ele administrava toda aquela terra, como ele administrava o palácio e tudo mais, que pessoas venham de longe para aprender conosco. Sim, Senhor, que assim seja, que venhamos glorificar o Teu nome, que pessoas venham de longe para compreender e tentar entender como que a gente faz. Espírito Santo, vamos ser luz neste mundo e sal nesta terra. É assim que queremos ser, mas nos capacita a tudo isso, nos capacita a ser os melhores, Senhor, a fazer com excelência. Pai, em nome de Jesus, ser diferente. Bezalel fez com excelência para o Senhor, que venhamos executar, talhar, ter habilidades como o Senhor deu a Bezalel através do Teu Espírito, que assim seja na nossa vida. Essa pessoa pensa que hoje o trabalho dela é comum, é um simples trabalho, mas Senhor, capacita ela agora em nome de Jesus, que ela comece a enxergar com os olhos da fé o que o Senhor fará na vida dela e logo, logo ela estará ensinando outras pessoas em nome de Jesus. E mais do que ensinar, ela estará dando um sentido à vida dessas pessoas. Ela estará gerando nessas pessoas sonho de crescimento, sonho de evolução que antes elas não viam saída, mas elas vão ter através desta pessoa, através desses Bezalel, em nome de Jesus Cristo. Eu acredito e confio que o Senhor está trabalhando em nós, tudo para glorificar o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que assim seja, que assim seja. Um abraço, um beijo, fica com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, tudo que leva o seu nome e seu sangue. Até a próxima mensagem. Eu amo vocês. Deus sabe que eu amo sim. Tchau!